primeiro webinário, teremos a parte da introdução, onde vamos conversar sobre o programa Capacity Enhancement Support Program, sobre os membros do projeto, a Sociedade Brasileira de Zoologia, o Global Biodiversity Information Facility, a rede GBIF e os países de língua portuguesa, o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira e o Nó Brasileiro do GBIF, o Catálogo de Coleções Biológicas, o Nó Português do GBIF e também sobre o Nó Angola do GBIF. Em seguida, veremos sobre o projeto CESP aprovado e seus objetivos, metodologias, os conteúdos dos próximos webinários e seus cronogramas, e também a situação e demanda dos países parceiros. O programa CESP trata principalmente de capacitação, né? Então, ele tem como objetivo, e ele é um projeto, um programa dentro do GBIF, né, do Global Biodiversity Information Facility, que apoia iniciativas para facilitar e melhorar as capacidades dos países e das organizações parceiras para que essas organizações, esses países tenham a capacidade de prover informações de qualidade e com organização e mais facilidade, né? Então, a ideia é dar capacidade a esses países de liberar informação sobre biodiversidade. Esses países que podem participar desse evento, desse programa, ou podem solicitar recursos desse programa, são os países que são da rede GBIF, né? E esse edital, então, ele é anual, né? E os países que fazem parte da rede é que podem, então, aplicar e solicitar os recursos. Normalmente, esses projetos eles são aprovados quando envolvem mais de um país, né? Então, a ideia sempre é colocar vários países do GBIF em cooperação e fazer com que esses países, então, comecem a formar uma rede de colaboração, né? O Brasil teve, então, já porque o Brasil é parte do GBIF desde 2019, né? Depois a Keila vai falar um pouquinho sobre isso. E o Brasil teve 2 projetos aprovados, então, o projeto em 2020, National Portals Workshop, Taxonomic Database, Species Data Information and Visualization, e agora em 2021, o projeto The Role of Zoological Collections Networks to Enhance the Field Taxonomic and Geographic Gaps in the Open Access Databases. Até eu quero chamar a atenção aqui que eu tenho que corrigir lá no GBIF, eles estão colocando o nome do projeto diferente do que foi aprovado, tá? Inclusive eu já passei para vocês, depois eu mostro, né, o título que está sendo colocado lá, mas o projeto que foi apresentado pela Sociedade Brasileira de Zoologia, a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tá? Mais inovações vocês podem achar nesse link, né? Depois a gente vai disponibilizar o link na página do YouTube, e todos esses links que estão sendo apresentados aqui, depois vão ser colocados no canal do CBBR, tá? Para quem quiser consultar mais tarde. Os membros do projeto são, então, do Ministério quem propôs o projeto e convidou a Sociedade Brasileira de Zoologia para coordenar e organizar foi o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Que é o nó do GBIF no Brasil, com o Sistema Brasileiro, com o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o CBBR. Quem coordena o CBBR no Brasil e o nó brasileiro do GBIF é o Dr. Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira, que é coordenador geral de Ciência para a Biodiversidade, Secretaria de Pesquisa e Informação Científica. E nós temos em colaboração, né, que está nos ajudando, do Museu Emílio Guild, o Dr. Cleverson Santos. A coordenação e organização, então, ficou sob minha responsabilidade, né, que sou atualmente presidenta da Sociedade Brasileira de Zoologia, da Universidade, sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná, e nós temos a colaboração do Dr. Rui Figueira, que logo eu vou apresentar, né, ele vai apresentar, falar um pouquinho sobre o nó português do GBIF, da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior da Agronomia. Nós temos como membros parceiros, porque um dos objetivos foi colocar os países lusófonos ou que falam a língua portuguesa, né, em cooperação, seria promover o projeto entre os membros de suas comunidades, facilitando o treinamento e atualização dos curadores, pesquisadores e técnicos sobre gerenciamento digital de coleções biológicas, mais especificamente a ferramenta Specify. Nós temos como representante do nó do GBIF em Angola, a doutora Esperança da Costa, aqui
na apresentação hoje a Manuela Pedro, Domingos Francisco, que são quem representa o Nó de Angola, e vão falar um pouquinho depois para a gente também. Representando São Tomé e Príncipe, o Abinil de Lima, da Direção-Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, Evandro Lopes, do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar, de Cabo Verde, e de Moçambique, Dr. Salomão Bandeira, da Universidade Eduardo Mondlane. Então, esses são os países que fazem parte desse projeto. Bem, vou falar aqui, né, 2 slides da Sociedade Brasileira de Zoologia, acho que a maioria dos brasileiros, pelo menos, conhece, né, porque é uma sociedade a mais tradicional do Brasil, foi fundada em 1978, então tem 43 anos, é uma instituição sem fins lucrativos e que tem como objetivos congregar todas as pessoas interessadas no desenvolvimento dos estudos zoológicos, propugnar e promover os estudos da fauna nacional, incrementar a formação e reconhecimento do zoólogo como elemento indispensável no inventário e estudo do patrimônio natural brasileiro, representar a comunidade de zoólogos brasileiros em âmbito nacional e internacional, promover e realizar encontros e congressos regionais, nacionais e ou internacionais, e assessorar e aconselhar entidades oficiais ou particulares no que concerne ao desenvolvimento de estudos zoológicos, nas suas diversas sub-áreas ou especialidades, e, por fim, manter a revista Zoologia e outras publicações eventuais. Como atividades principais, então, né, a publicação da revista Zoologia, até nós temos aqui, né, o atual, dentro da nossa sala do Zoom, o atual editor científico, chefe da Zoologia, Dr. Ricardo Moratelli, publicação e distribuição trimestral do boletim informativo, publicação dos manuais de identificação, a publicação do blog, a organização dos congressos, que eu acho que dentre todas as atuações é uma das mais importantes, né, para a comunidade, é tradicional esse o congresso, o apoio ao catálogo taxonômico da fauna do Brasil, a coordenação do Fórum de Sociedades Científicas da área de Zoologia e a representação dos sócios perante, principalmente, os Ministérios do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovações. Agora, eu vou solicitar que a Keila, por favor, Keila, se apresente e apresente para nós, fale um pouco sobre o Global Biodiversity Information e sobre o CIBBR. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Keila, trabalho no CIBBR já há alguns anos e vou falar um pouquinho sobre o GBIF, né, o Global Biodiversity Information Facility, a rede global de biodiversidade, e um pouquinho sobre o CIBBR. Então, o GBIF é uma rede, muitos de vocês já conhecem, já entraram na página, né? É uma rede que compartilha dados de biodiversidade no mundo inteiro, é uma rede intergovernamental, e mais do que uma rede de compartilhamento de dados, é também uma infraestrutura de dados de acesso livre e aberto, né? Além de dados, tem diversas ferramentas, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essa rede usa padrões internacionais para o compartilhamento de dados, né? Como, por exemplo, o padrão da Vincó, e ela funciona por meio de nós, que são os próprios países ou algumas instituições, redes internacionais. Esses nós coordenam as atividades dentro do próprio país, né? Então, o CIBBR é o nó brasileiro do GBIF. Essa rede funciona com secretariado em Copenhague, e aqui vocês têm uma imagem, né, de todos os países participantes da rede GBIF. Em verde são os países votantes, né, que pagam uma contribuição anual e mantêm a rede operante, e em azul são os países que participam, mas não têm direito a voto. Então, o Brasil, aqui nesse quadro abaixo tem uma lista, aqui só tem, um corte, né, mas se vocês entrarem na página do GBIF, vocês vão ver todas as instituições e países participantes da rede, a descrição, né, aqui está o Brasil como um país votante, ele participa da rede desde 2012, a gente tem cerca de 485 bases de dados publicadas, mais de 18 milhões de registros e de 102 instituições publicadoras. Apesar do Brasil participar dessa rede desde 2012, ele passou a contribuir a partir de 2019, quando se tornou um país votante.
né? Então, é para vocês entenderem um pouco essa estrutura de nó, né? O nó é responsável por coordenar as atividades no país, permite, né, que algumas instituições publiquem seus dados no DIBF, então ele trabalha também junto às instituições na coordenação disso, né? Existem reuniões regionais de forma periódica, então aqui para o Brasil a gente tem um grupo de países que se reúnem de forma semestral, os países da América Latina e Caribe. Existem reuniões também com todos os países do DIBF. A próxima reunião global é agora no início de outubro. Então, eu queria destacar que o DIBF, mais do que uma rede de dados e compartilhamento de dados, é uma grande comunidade, né? Então, os países realmente se ajudam muito, os países que desenvolvem, né, ferramentas de TI, ou mesmo padrões e protocolos, né, em relação às ferramentas e serviços, são todos em código aberto e são todos disponibilizados para toda a rede. Então, a gente tem, eu estava falando que a gente, mais do que uma rede, né, de compartilhamento de dados, é uma comunidade que troca experiências, ferramentas e serviços, né? Então, a gente, durante a implementação do CIBBR no Brasil, a gente teve muito apoio, mesmo não sendo um membro pagante, né, na época que a gente começou a construir a plataforma brasileira, a gente teve muitos apoios, um tutorial direto mesmo, de diversos especialistas, né? Então, a gente conseguiu implementar as ferramentas, toda a infraestrutura do CIBBR, a gente teve apoio do DIBF. Então, eu queria só destacar isso. Dentro desse projeto que a gente está iniciando hoje, é muito importante a gente ter um olhar dos países de língua portuguesa, né? Porque a gente sabe que a língua realmente em muitos casos, é uma dificuldade, né, para muitos países, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente conseguir ter toda a documentação, todos os tutoriais, inclusive workshops de capacitação como esse que a gente está iniciando, né, em língua portuguesa, é muito importante. Então, a comunidade do DIBF tem 61 países, sendo que apenas 3 de língua portuguesa, né, que é Angola, Brasil e Portugal. Mas, claro, está aberto também para outros países, como a gente tem os outros países africanos de língua portuguesa participando agora. Se vocês entrarem na página do DIBF, vocês vão ver, então, que tem diversas ferramentas, né, tudo relacionado ao compartilhamento de dados. Então, tem muita coisa mesmo, como, por exemplo, algumas ferramentas que estão aqui, né, para compartilhamento de dados de DNA, né, relativos ao registro de ocorrência. Então, agora eu vou falar um pouquinho do CIBBR, embora seja um nó do DIBF, tem algumas particularidades, né, não é exatamente a mesma coisa, né, mas sobrepõe, claro. Então, o CIBBR é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, compartilha dados abertos, a gente trabalha com um backbone taxonômico, né, então a gente tem 2 listas de referência no sistema, toda a entrada de informação taxonômica dos nomes das espécies é como se fosse um campo fechado, né? Não é possível entrar espécies novas apenas por meio da atualização dessa lista de referência, que são exatamente a Flora do Brasil, né, coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o Catálogo Taxonômico da Fauna, coordenada pela Sociedade Brasileira de Zoologia, e alguns curadores que trabalham nisso, né? Então, a gente tem uma lista de 168 mil espécies. A ferramenta já abre uma ficha de espécie para cada uma dessas espécies, dessas 168 mil, e a infraestrutura, essas ferramentas todas são baseadas no Atlas of Living Australia, que é o portal de biodiversidade australiano, que também faz parte da comunidade do DIBF, e eles colocaram toda a infraestrutura, né, disponível para a comunidade, é tudo código aberto. Então, hoje, cerca de 28 países, entre 20, alguns estão implementando, mas pelo menos 20 países já utilizam essa infraestrutura como a ferramenta para o seu portal nacional, né? É o caso do Brasil. Então, aqui muitos perguntam qual a diferença do DIBF e do CIBBR, né? Então, eu vou tentar mostrar, né,
a partir desse slide, né, de forma muitíssimo resumida, mas dentro do DIBF a gente participa dessa engrenagem de compartilhamento de dados. O DIBF trabalha com uma ferramenta que chama Integrated Publish Toolkit, que é o IPT, uma ferramenta desenvolvida pelo próprio DIBF, software gratuito e código aberto. Eu diria que 90% dos dados que chegam no DIBF são por meio dessa ferramenta, tá? Então, como funciona? Essa ferramenta ela pode ser instalada na infraestrutura de uma instituição. Algumas instituições no Brasil têm essa ferramenta, como é o caso da Fiocruz, do Museu Goethe, mas a gente recomenda que essa ferramenta fique instalada na infraestrutura do próprio CIBBR, né? Então, a gente tem o IPT no CIBBR, que todas as instituições, pequenas ou grandes, podem publicar os dados nessa infraestrutura no IPT do CIBBR. Então, a gente joga esses dados para o DIBF e também para a nossa própria infraestrutura ALA, tá? Que vocês visualizam os dados nas diversas ferramentas. Eu queria destacar que a ferramenta IPT, ou estando na infraestrutura da instituição, né, como é o caso da Fiocruz e do Museu Goethe, que está representado em verde, ou estando na infraestrutura do CIBBR, o curador tem total gestão dos dados, né? Tem uma senha, no momento que ele quiser, ele pode deixar de compartilhar o dado que ele prefere que não seja disponibilizado, que fique oculto, ele tem essa gestão, tá? E do lado direito, vocês estão vendo uma ferramenta que é da plataforma Atlas of Living Australia. Então, a gente pegou todas essas ocorrências que estão no IPT e jogou para o ALA. Então, a gente consegue ver nas diversas ferramentas do ALA, né, do Atlas CIBBR. Aqui é uma ferramenta que chama regiões, que vocês podem selecionar uma camada específica, seja municípios ou biomas, né? No caso aqui está selecionado biomas, e vocês podem dar um clique no polígono específico. Aqui, se a gente está vendo os dados do Cerrado, pode fazer download, etc. Eu não vou falar de todas as ferramentas, vou mostrar, dar um destaque para uma das ferramentas, que é o catálogo de coleções biológicas, que está muito relacionado com esse projeto. E hoje a gente tem 356 coleções. Essa página vocês podem clicar em cada um desses pontinhos, né, por diversas regiões no Brasil, e aí vocês acessam as instituições daquele local. Então, acessando, por exemplo, as instituições do Rio de Janeiro, vocês vão abrir a página do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, tem uma descrição do museu na página do CIBBR, com todas as coleções desse museu. Se você clicar na coleção de molusca do Museu Nacional do Rio de Janeiro, você vai ter uma descrição da coleção, outra página, né, com a descrição de cada uma das coleções. Você pode ter imagens, você tem todos os registros, você pode clicar em cada um dos registros e ter todas as informações dos metadados desse registro. Além disso, você tem aí no meio onde estão 25 mil registros, né, que são os registros da coleção de molusco do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vocês podem ver que tem algumas informações da própria instituição, né? Então, o contato, o curador responsável, o link para o site da instituição e algumas outras informações. A gente está à disposição, qualquer dúvida, estamos abertos. Obrigada, Keila. Eu gostaria agora de chamar o doutor Alessandro Ambrosio, por favor. Bom dia, gente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite para participar desse evento. Deixe-me contextualizar minha presença aqui. Eu trabalho na Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. A ABC, ela é a instituição que coordena o sistema de cooperação técnica do Brasil, seja na sua vertente do Brasil para o exterior, como da cooperação que o Brasil recebe de países desenvolvidos e de organismos internacionais. Nesse sentido, minha presença aqui se justifica, eu acho que um pouco, pelas duas vertentes com as quais eu trabalho. Eu tenho a sorte de acompanhar
alguns programas de cooperação técnica que o Brasil recebe de organismos internacionais. Então, dentre eles, o programa da ONU Ambiente, ou PNUMA, que possibilitou, por meio de recursos do GEF, a implantação do SBBR aqui no Brasil. Então, eu tenho a sorte de ter acompanhado essa história desde o comecinho, e fico muito feliz de ver o quanto a gente caminhou e o quanto a gente conseguiu e tornou esse nosso sistema vital importante, não só como um nobre brasileiro do GBIF, mas também para as instituições nacionais. E também atuo como coordenadora da cooperação técnica que o Brasil implementa com a comunidade dos países de língua portuguesa. Comunidade essa que vocês sabem é formada por 9 países em 4 continentes, né? E tem uma amplitude, uma atuação bastante grande. Não só a cooperação com o organismo internacional CPLP, mas a cooperação com os PALOP e Timor-Leste é prioridade na política externa do Brasil. A nossa carteira de projetos de cooperação bilateral, a maior parte das ações são voltadas aos países de língua portuguesa. Então, nós temos uma miríade de instituições nacionais envolvidas na cooperação com esses países e também na CPLP. Falando rapidamente sobre a cooperação na CPLP, que é a minha seara. A CPLP ela é um organismo que foi criado em 96, muito por uma motivação brasileira, que, na época, eu acho que foi o presidente Sarney, se eu não me engano, e tínhamos como chanceler Antônio Aparecido, alguma coisa assim, esqueci o nome dele, mas, enfim, a criação do organismo internacional foi um movimento que se deu muito em função do impulso brasileiro. Então, a CPLP é um organismo na qual a presença do Brasil é muito forte e com a qual nós temos um compromisso bastante grande. A CPLP ela tem 3 objetivos principais: a concertação político-diplomática, a promoção da língua portuguesa e a cooperação em todos os domínios. No caso da cooperação, que é o que nos compete, como ela é estruturada, essa cooperação? Nós partimos de planos estratégicos setoriais que são formatados, forjados, desenhados pelas reuniões setoriais de ministros, que, por sua vez, têm como amparo pontos focais específicos. Então, no caso do Plano Estratégico de Cooperação e Ambiente, o nosso PECA, que é o nome que nós temos. Eu admito que ele é um plano que ele não tem andado com o impulso que nós queríamos. A parte que eu acredito que mais tem caminhado é a parte de educação ambiental e também a parte de recursos hídricos. Isso muito em função de projetos que o Brasil impulsionou e mantém no âmbito da CPLP. Então, essa rede, enfim, essa iniciativa dos senhores, eu acho que poderia dialogar bastante diretamente com o PECA, que está em fase de reformulação. Nós estamos no momento dos pontos focais de ambiente estarem trabalhando nesse plano, então, para a gente é bastante importante conhecer essa iniciativa que está sendo desenvolvida, que já existe, ver como, e se seria possível, e obviamente, seria de interesse de todos os países, trabalharmos nesta vertente, ampliando um pouco essa atuação que os senhores já têm com alguns países de língua portuguesa. Bom, eu não sei se vocês teriam alguma dúvida de como a CPLP funciona, mas, de toda forma, eu sigo aqui à disposição dos senhores e reitero os nossos agradecimentos para esse convite. Parabéns, gente, pela iniciativa, que nós acreditamos ser muito importante, porque ralamos um monte, enfim, para a estruturação do nosso sistema, que eu acredito que vai ser de muita valia no compartilhamento com os nossos países parceiros. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Alessandra. Então, pessoal, o doutor Rui Figueira, da Universidade de Lisboa, vai falar um pouco para nós agora sobre o nó português do DIB. Ora, bom dia ou boa tarde a todos. Falar um bocadinho sobre o nó português do SBIF e da nossa participação neste projeto, que nos dá muito gosto. Nós, no nó português do SBIF, Portugal é um membro do SBIF desde 2001,
apesar de só ter operacionalizado o nó nacional em 2013. E, portanto, desde essa altura que temos feito muito trabalho de colaboração com outros nós BIF, que é uma excelente forma de nós aumentarmos a nossa capacidade, quer aprendendo, quer aumentando as equipas para que possamos desenvolver trabalhos de infraestrutura, de formação, de capacitação, que só com a nossa equipa, que é muito reduzida, seria impossível. E, portanto, a colaboração com outros nós, SBIF, tem sido fundamental. Temos feito isso desde o princípio, dentro deste programa CESP, mas também com a preocupação de trabalhar com os nossos parceiros de língua portuguesa, nomeadamente os países africanos de língua portuguesa e também com o Brasil. Ainda não tivemos nenhum tipo de contato com Timor, há de acontecer. Nesse trabalho temos feito, desenvolvido atividades relacionadas com o desenvolvimento de infraestrutura, por exemplo, o Atlas of Living Australia, que já foi aqui referido, foi uma das iniciativas onde participámos, nomeadamente a sua tradução para português e implementação, neste caso concreto em Portugal, também o desenvolvimento de documentação técnica para apoiar a implementação dessa plataforma. Temos trabalhado também com o SBIF Internacional para a tradução para português de muitos outros manuais e ferramentas que são importantes para toda esta atividade de mobilização e publicação de dados. Nós tivemos um projeto de promoção do SBIF junto dos PABOP, dos países africanos de língua portuguesa, e isso para alguns destes países foi o primeiro contato com o SBIF, nomeadamente na Guiné-Bissau e em Moçambique, onde realizámos seminários locais e demos continuidade a alguma atividade que já existia em Angola, que foi um dos workshops que levou finalmente à adesão de Angola ao SBIF em 2019. Portanto, dentro destes projetos temos tido não só esse trabalho de mentoria e colaboração com outros nós SBIF, a realização de hackathons para desenvolvimento de ferramentas no uso de informação, nomeadamente para a criação de checklists, também a promoção do uso da informação sobre biodiversidade no contexto da agricultura, como usar esses dados para apoiar a atividade agrícola e trazer essa informação para uso pelos agricultores, e a documentação, como dizia. Qual é que é a nossa atividade atualmente? É estrategicamente, primeiro, trabalhar para a nossa finalidade, que é apoiar a comunidade nacional e internacional para poder usar o SBIF. E o SBIF usa-se de duas formas, na publicação de dados e no uso de dados. Isto tem uma finalidade de apoiar o uso dessa informação, tanto para a realização da atividade científica, como, por exemplo, também para apoio à tomada de decisão. Também a capacitação em informática para a biodiversidade. Este projeto é um caso concreto desses, onde o nosso objetivo é não só apoiar no uso de uma ferramenta de gestão de equações biológicas, mas também os princípios de qualidade de dados que estão associados ao uso dessas ferramentas, e depois algumas outras atividades que vêm por acréscimo, nomeadamente no domínio das infraestruturas de investigação. No caso concreto do nó português dos BIF, nós estamos envolvidos numa infraestrutura nacional chamada PorBiota, que é uma infraestrutura para a disponibilização de dados de biodiversidade, de âmbito um bocadinho mais abrangente, porque não trata só de dados de ocorrência de espécies, mas também cobre dados de sequências genéticas e dados ao nível de ecossistemas. Inclusivamente este PorBiota é a contribuição portuguesa para uma infraestrutura de investigação de escala europeia, é um programa que existe a nível europeu, que cria infraestruturas de escala europeia, portanto com a participação de vários países, e é o caso concreto do LifeWatch, é essa infraestrutura também dedicada à análise de dados de biodiversidade, tem contribuição ou tem a participação de 7 países europeus. Uma outra infraestrutura em que também estamos envolvidos é o DISCO. O DISCO é uma infraestrutura dedicada à virtualização das coleções de história natural, portanto o que se pretende é criar um museu virtual para acesso a coleções de história natural, e portanto o DISCO está a desenvolver todo um pacote de instrumentos, ferramentas, manuais, formas de funcionar, governação,
para o acesso às coleções de história natural e facilitando assim o uso para fins científicos e para outros. E também o acesso a infraestruturas digitais que permite que estas infraestruturas possam apoiar aquela que é depois a nossa atividade de investigação, nomeadamente quando os problemas científicos que temos em mãos requerem grande capacidade computacional. E, portanto, por exemplo, o portal do Nó Português dos BIF, que também é baseado no ABA, está a usar os serviços de uma infraestrutura digital a nível nacional. E, finalmente, é sempre um ponto estratégico para nós a cooperação internacional. Neste caso concreto deste programa CHESP, nós estaremos a potenciar aquela que tem sido a nossa experiência no uso do Specify. O nosso primeiro contacto com o Specify ainda foi antes da criação do Nó Português, isto ao nível do Instituto de Investigação Científica Tropical, a autor existente, e para apoio das coleções quer de herbário, quer zoológicas desse instituto, e também temos agora a experiência do uso do Specify para coleções de jardins botânicos ou parques botânicos, ainda no âmbito da colaboração com o Specify e em coordenação com os coordenadores dessa comunidade, neste momento do Museu de História Natural do Kansas, na Universidade do Kansas, fizemos a colaboração com uma equipa brasileira para a tradução do software para português. Esta é uma tradução que precisa agora de uma revisão, uma vez que o software evoluiu e, portanto, há componentes que precisam de ser traduzidas, e desenvolvemos desde 2010, que foi a primeira vez que tivemos uma formação em Specify. Essa foi realizada em Portugal com a vinda dos colegas da Universidade do Kansas. Fizemos desde aí várias formações em Specify, tanto em Portugal como em Angola, em duas cidades, em Luanda e no Banco, e também já uma formação em colaboração com o CBBR, com o Nó Brasileiro dos BIF, que realizamos em Brasília em 2014. Essa é a fotografia da equipa fantástica que na altura reunimos. Também temos a experiência de gestão de infraestrutura, ou seja, do apoio daquilo que é a gestão do software associado ao Specify. Vamos falar disto mais tarde quando estivermos a tratar do Specify. Era tudo o que eu tinha para dizer, Luciano, por agora. Muito obrigada, Rui. Agora, então, eu gostaria de chamar o Dr. Domingos Francisco ou a Manuela Pedro para falarem do Nó Angola do DIBEF. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui em nome da coordenadora do Nó GIBIF Angola, doutora Esperança da Costa. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o GIBIF em Angola. Então, o GIBIF em Angola é supervisionado pelo Dr. Domingos Neto, que atualmente é o secretário de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, e coordenado pela doutora Esperança Costa, que atualmente também está a exercer o cargo de secretário de Estado para a área das pescas. Por isso, por este imperativo de comissão e trabalho, ela não pôde estar presente neste evento, então vou representá-la. Então, começo por apresentar que o Nó Angola GIBIF foi estabelecido em 2018, que atualmente nós estamos ainda, podemos considerar, a dar os primeiros passos para a concretização deste grande projeto. Então, estamos na formação dos quadros de recursos humanos em Angola. Também estamos na luta de termos um servidor específico para o Nó GIBIF Angola. Neste momento, nós sabemos que a nível superior, a nível do executivo, está em discussão para nós termos um local para o alojamento do Nó GIBIF Angola. Neste caso, eu sei que está em negociações com um centro tecnológico para o devido alojamento e para uma gestão integrada deste referido Nó. Também, em termos de experiência, em termos de editores, estamos a falar do domínio da catalogação e digitalização das espécies, coleções biológicas. Temos os editores nacionais, como, por exemplo, o Museu de História Natural, o Instituto Superior de Ciências da Educação da UILA, o Centro de Botânica da Universidade Agostinho Neto, o Instituto de Investigação Agronômica, o Instituto Nacional da Biodiversidade e Conservação, a Universidade de Quimpavita e ainda outras que também estão a dar os seus primeiros passos nesta temática. Também temos, em termos de colaborações, temos a colaboração com o FALOPROS, em termos de infraestruturas e plano de formação. Nós sabemos que para nós termos uma equipa sólida, temos que apostar seriamente na formação, que é a capacitação dos recursos humanos.
Também temos uma participação regular em projetos de capacitação, desde 2018, como disse o Dr. Rui Figueira muito bem, nós também estamos incluídos nesse projeto de formação. Nós estamos a trabalhar com o Specify também. Também temos uma forte colaboração com outros países no GIBIF e com o secretariado do GIBIF. Também temos em termos de funcionalidade, estamos a promover o GIBIF junto à comunidade acadêmica científica, através de seminários, documentação, participação em workshops, tudo tem a ver com a formação e como deve ser aplicada, como é que deve ser utilizada esta plataforma. Então, em termos de necessidades e prioridade de ações, nós temos como necessidades, como eu já disse, a formação nacional, porque essa formação nacional pode ser feita de forma regional. Estamos a falar da formação dos recursos humanos, das pessoas que vão trabalhar com esta plataforma de BIF. Estamos a pensar em um plano estratégico do NO, que tem a ver com o uso dos dados. Vamos usar os dados, tem a ver com a limpeza e a obtenção dos dados, para nós termos uma boa qualidade, até podermos chegar à publicação destes dados. Quer dizer, tudo passa pela formação contínua de todas as pessoas ligadas a esta plataforma. Em relação às prioridades, nós estamos a pensar na elaboração do nó estratégico a nível nacional, englobando todas as regiões, todas as pessoas que fazem parte, todos os editores de coleções biológicas. Estamos a pensar também seriamente na compra de equipamentos que nós precisamos. Para termos um bom funcionamento da plataforma, precisamos de equipamentos que podemos considerar que vão dar resposta a este desafio. Também estamos a falar também numa outra prioridade, que é a definição de uma estratégia de comunicação. Quer dizer que nós, a NIP, podemos considerar mesmo que for uma comunicação básica, mas as pessoas todas têm que estar no mesmo parecer, quer dizer, que têm que estar no mesmo nível, para que a gente tenha frutos que satisfaçam não só a nível nacional, como internacional. Em termos de ações, nós também já estamos a fazer isso desde 2018, estamos a organizar workshops nacionais, envolvendo pessoas que a gente passa a informação para promover esta grande plataforma, que é a plataforma do GIBIF, não só a catalogação da flora, como também a catalogação da parte da fauna e outros organismos. Também estamos a falar também de uma criação, estamos a ver a criação de projetos de mentoria com os parceiros. Isso é que nós temos uma forte ligação com o GIBIF português. Também estamos a abrir força também com o GIBIF a nível de África, para nós termos todos a mesma linguagem. Estamos a falar de parceria aqui regional, como também internacional, no caso estamos a falar dos países europeus. Também agora podemos considerar também, pode ser uma mais-valia, para nós temos também contributos com o Brasil. Também é sempre bem-vindo, para nós podermos crescer mais e mais e estarmos todos no mesmo parceiro. Também temos uma outra ação, que é a ligação com outras instituições, que também estamos a falar a nível da Angola. Estamos a envolver todas as instituições ligadas que estão ligadas ao estudo da biodiversidade. Fazem estudos relacionados à biodiversidade de Angola. Esses são os 3 pontos, são necessidades, prioridade e ações. Como perspectivas, podemos considerar o nó de Angola funcional. Estamos a falar do plano de capacitação aos potenciais detentores de informação sobre a biodiversidade, que eu já fiz referência, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, Ministério da Agricultura e Pescas, universidades públicas e privadas. Também temos como perspectiva também fortalecer cada vez mais a parceria estratégica com o nó português, regionais, a nível da África Austral, ou também, pode ser, a África Oriental. Também estamos a pensar, em termos de perspectiva, criar uma plataforma nacional de suporte às decisões sustentáveis. Nós precisamos de criar essa plataforma nacional para ajudar os nossos decisores a nível nacional. Diz respeito, vamos a falar de preservação e conservação da biodiversidade. Também estamos a falar do nó de Angola. Queremos ter um nó funcional para uma coordenação técnico-científica robusta de apoio aos utilizadores, aquelas pessoas que precisam de ajuda, como devem fazer a catalogação, como devem implementar, e também estamos dispostos até chegarmos à publicação destes mesmos dados. E por último ponto, também estamos a pensar a nível nacional, isso já está a nível superior, a aquisição de um servidor nacional específico para alojamento do nó GIBIF Angola. Essas são as perspectivas que nós consideramos prioritárias para podermos alavancar o nosso nó GIBIF Angola. É isso que eu trouxe para apresentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela, pela sua apresentação. A gente vai ter muita chance para conversar ainda, né, de todas essas questões
que tem muito em comum com as do Brasil e com as dos outros países, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade com esse projeto muito boa de colaborar, né? De trocar experiências, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, então, agora eu vou falar para todos, né, um pouquinho sobre o projeto CESP aprovado, em termos de objetivos, né, metodologia, conteúdo, cronograma e a situação depois e a demanda dos países, né, aprovados, parceiros. Então, o nosso projeto, esse projeto, né, que foi um convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para que a SBZ coordenasse, foi apresentado agora no começo desse ano, né, acho que foi em março ou abril. Nós tivemos que fazer um projeto prévio, né? Então ele foi aprovado em 2 etapas. O primeiro, uma prévia, que nós enviamos quais seriam as nossas intenções, e depois um projeto geral aprovado. Esse projeto, foram apresentados nesse edital 12 projetos e 5 foram contemplados, e o nosso, né, então, está entre esses 5 que foram aprovados. Nós recebemos, então, um recurso de 15 mil euros, né, para contratação de bolsistas para trabalhar e confecção de manuais, né, trabalhos que demandam algum recurso. Eu acho que é importante chamar atenção para o fato de que, nos 2 anos que o Brasil apresentou, o Brasil teve os 2 projetos aprovados. Isso eu acho bastante importante. É óbvio que essa característica de colaboração e a participação dos outros países, Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, deram uma força bastante grande e mostra a intenção do DIBF realmente em informar essas redes de colaboração. Os objetivos desse projeto, então, são promover a integração dos curadores de coleções biológicas dos países lusófonos para a discussão e troca de experiências sobre gerenciamento, informatização e disponibilização de informações das coleções, né? Capacitar os curadores e os técnicos no Specify, incentivar a qualificação dos dados disponibilizados, atualizar o diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras, reconhecer os gargalos das coleções zoológicas brasileiras que impedem seu avanço, principalmente em relação à informatização e disponibilização de dados, cadastrar o maior número possível de coleções zoológicas no CIBBR, aumentar o número de registros no CIBBR e, por consequência, no DIBF. Aqui é até bom chamar a atenção que esse projeto ele tem um viés bastante zoológico, né? Na realidade, como a Sociedade Brasileira de Zoologia que está organizando e como a nossa intenção é também atualizar o diagnóstico das coleções zoológicas, ele ficou com um viés bastante voltado para a zoologia. Porém, a capacitação de curadores e técnicos no Specify pode ser para qualquer uma das coleções, inclusive as botânicas, né? O Rui Figueira sempre chama atenção para isso, então eu acho que é bom chamar atenção aqui que os próximos webinários que vão ser para o Specify, a gente vai também chamar as coleções botânicas que tenham interesse em aprender e saber como que funciona essa ferramenta. Okay? A metodologia, a gente tem duas vertentes, né, dentro desse projeto. Uma delas são os webinários, que, como eu acabei de falar, vão contemplar também as coleções botânicas, né, e são para a organização da informação das coleções Specify, que eu vou pedir para o Rui falar um pouquinho agora, né, Rui? E uma outra vertente, que é o diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras, que daí eu vou falar, tá? Então, o Rui agora fala, porque na realidade, ele, juntamente com a colaboração do Dr. Cleverson, do Museu Emílio Guild, juntamente também com a Clara e com a Keila, do CIBDR, vão ser as pessoas que vão ser responsáveis pela organização desses webinários, tá? Do Specify. Então, Rui, por favor. Sim, sobre os webinários que vamos fazer dedicados ao Specify, e hoje serão 4, nós teremos sempre uma metodologia que pretende, antes de mais, fazer um levantamento de quais são as necessidades e dificuldades que as instituições têm no uso do Specify, para preparar o nosso webinar cobrindo essas necessidades. E, portanto, cada webinar terá uma componente dedicada à utilização do Specify nas suas diferentes vertentes. Depois vamos ter então essa tal componente de perguntas e respostas para, tendo sido identificadas as dificuldades, tentar resolver as soluções ou inventariar as soluções
para as questões para a resolução, sobre as dificuldades que as pessoas têm para a implementação do Specify dedicada às suas equações, e depois teremos sempre nos nossos webinars uma outra parte de intercâmbio de experiência entre as diferentes equações. Nós teremos aqui instituições que estão a níveis diferentes do seu programa de digitalização das equações, e por isso é sempre interessante podermos ter essa oportunidade de troca de experiências. E, finalmente, todo este trabalho que nós estamos a fazer está enquadrado numa comunidade global, que eu vou chamar de Informática para a Biodiversidade. E isso envolve os BIF, mas envolve também outros parceiros desta comunidade global. Em tempos foi chamada o Observatório Global de Biodiversidade. E por isso é muito importante nós podermos, também nestes webinars, termos uma consciência de como é que a nossa atividade se enquadra nessa comunidade global e quais são os desenvolvimentos que têm acontecido. Portanto, teremos no nosso webinar uma parte também dedicada à identificação das notícias e das atividades relevantes a nível global. Portanto, como dizia, teremos 4 webinars. Estes 4 webinars vão evoluindo na componente de especialização e aprofundamento sobre o conhecimento do Specify. As próximas 4 webinars terão essa sequência. E antes do webinar acontecer, que normalmente acontece na última semana do mês, nós teremos estes webinars desde outubro até janeiro, por volta do dia 10 de cada mês, irão receber e, por favor, divulgar questionários que vão identificar, ou que vão procurar identificar exatamente quais são as necessidades em termos de funcionalidades, as dúvidas que têm relativamente ao uso de sistemas de gestão de equação, quais são as dificuldades específicas sobre a implementação do Specify, para que nós possamos ter a oportunidade durante o webinar para tentar responder a essas questões, tendo assim uma ideia de quais são as dificuldades que existem na comunidade. Vamos ter também a oportunidade de saber qual é que é o ponto de situação no desenvolvimento da implementação do webinar nos vários países parceiros, e portanto este é o programa que temos para os 4 webinars que teremos dedicados especificamente sobre o Specify, que, como disse, passa muito pela resolução de problemas, mas também pela construção de um espírito de comunidade. Um dos objetivos principais deste projeto é reunirmos uma comunidade que fala português à volta desta questão específica da gestão informática das equações, para que possamos, com esta comunidade que estamos a tentar implementar, ter uma rede de nossos irmãos com quem possamos falar, colocando as questões, obtendo respostas, ajudando e, portanto, implementarmos essa comunidade para que este projeto possa ter sequência e este tipo de atividades possa ter sequência neste âmbito de língua portuguesa. Obrigado, Luciano. Obrigada, Rui. Bom, então agora eu vou entrar no assunto, né, do diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras. Então, como eu disse, uma das vertentes desse projeto é que a gente atualize o conhecimento sobre as coleções zoológicas do Brasil. As atividades serão o levantamento das coleções zoológicas existentes no Brasil, que vai ser, então, está sendo, né, nós já começamos em julho a fazer esse levantamento, a realização de um levantamento das coleções e dados básicos associados, né, quais são as pessoas responsáveis, etc., nos bancos de dados existentes, e não tem um período para término, então ele vai estar em constante atualização. À medida que nós formos encontrando as coleções, a gente vai atualizar esse levantamento, essa lista de coleções. Nós estamos, então, para tentar abranger da melhor forma possível todas as coleções, não só em termos taxonômicos, como em termos de origem, né, das coleções e missões das coleções. Nós vamos trabalhar com 2 grupos de trabalho, né? Então, um grupo de trabalho, que é a coordenação, é formado por mim, Luciane Marinoni, doutora Norma Ganho, doutora Ana Dalmolin, doutora Lívia Botin e doutora Gisele Moraes, né? Que nós já estamos trabalhando no levantamento, né? E já vou falar para vocês de um questionário prévio que nós estamos montando para mandar para as coleções. E nós vamos também trabalhar com o que eu chamei, né, de GT Avaliação, que seria a coordenação mais membros das sociedades científicas,
para discutir, então, o questionário e a análise depois final desse diagnóstico. A ideia é que esse GT de avaliação seja indicado pelas sociedades científicas, né? Eu já vou mostrar a lista das sociedades que fazem parte do Fórum de Sociedades Afins à Zoologia, e depois, então, esses grupos vão trabalhar no estudo e confecção do questionário prévio. Aqui tem as datas, né? Então a ideia é que a gente consiga terminar tudo isso até fevereiro. Então agora o estudo e a confecção desse questionário prévio está sendo feito pelo GT Coordenação, e nós vamos tentar terminar esse questionário até dia 14/10. Daí nós vamos enviar esse questionário prévio no dia 15/10 para o GT Avaliação. Esse GT vai, então, trabalhar em cooperação com o GT Coordenação e vai avaliar esse questionário, discutir, adaptar o questionário aos diferentes grupos taxonômicos. E esse período, então, está previsto para o dia 15/10 ao dia 12/11, então um mês para isso, né? E depois o envio do questionário aos curadores no dia 15/11, e deixando esse questionário aqui, e isso aqui ainda é um pouco... Não são datas que foram estabelecidas a priori, mas que podem ter alguma adaptação, né? De acordo com o projeto apresentado para o DIBIF, nós temos datas que nós temos que cumprir, né? Então, isso aqui está dentro da data, mas a gente tem um pouquinho de flexibilidade para, principalmente, a análise dos resultados, que eu acho que é a parte mais importante, né? Porque não adianta só a gente ter as informações no diagnóstico e não fazer uma análise bem criteriosa desses resultados, tá? Então, a priori, isso aqui é um resumo da metodologia de como vai ser feito o diagnóstico das coleções zoológicas do Brasil. O grupo de trabalho para avaliação, confecção e análise desse questionário, e depois também a análise das informações, né, que vierem dos resultados e das respostas para esse questionário, esse grupo vai ser composto por representantes que essas sociedades todas científicas vão enviar o nome, né, de uma pessoa que nos auxilia nessa construção. Então, a ideia é que nós tenhamos representantes da Sociedade de Carcinologia, Entomologia, Herpetologia, Ictiologia, Malaco, Mastozoologia, Ornitologia, Primatologia, da Sociedade Brasileira de Zoologia, né? A Brasileira de Estudos para Elasmobranquios, Quirópteros e a Sociedade Entomológica do Brasil. A ideia, e esse questionário está sendo montado já, porque na realidade a gente não está partindo do zero, né? Nós já trabalhamos isso desde 2015, fizemos uma análise da qualidade, recursos humanos, acessibilidade, informatização, gestão e infraestrutura das coleções, né? E a nossa experiência com isso mostrou que nós temos que trabalhar com grupos taxonômicos, e essa abordagem que nós pretendemos dar, então, a essa nova análise e avaliação das coleções zoológicas do Brasil, né? Quer dizer, avaliação não, até isso essa palavra não é muito adequada, é avaliação dos resultados para que nós tenhamos um perfil individual das coleções e um panorama geral das coleções zoológicas. Então, nós vamos fazer um levantamento das coleções, vamos mandar mandar esse questionário para que todos preencham, vamos fazer uma análise das informações e teremos, então, assim, um perfil individual das coleções zoológicas, um panorama geral das coleções zoológicas, para que nós possamos, em algum momento futuro, planejar, então, fazermos uma estratégia com planejamento para as coleções zoológicas, para as coleções biológicas do Brasil, né? A ideia é que a gente trabalhe todas as coleções em algum momento. E para que a gente venha depois, com isso, né, ter uma política nacional para as coleções biológicas, que é uma coisa que também já está no planejamento da maioria dos curadores e das instituições que possuem coleções biológicas de forma geral há muito tempo, né? Então, a ideia é que a gente consiga colocar isso agora em prática. O conteúdo dos webinários, aqui a gente vai ter, então, na realidade, são 7 webinários e um workshop presencial, que tem, eu já vou mostrar as datas, né? Mas a ideia, isso é óbvio, se a gente já tiver condições no ano que vem, eu espero que sim, de fazermos esse workshop presencial. Mas, então, nós temos o webinário 1, que é esse que nós estamos realizando hoje, que é a apresentação do projeto e a confirmação da cooperação entre nós, né, Angola, Brasil, Portugal e os países de língua portuguesa. O webinário 2, nós teríamos introdução às funcionalidades dos principais 6. Vejam, essas aqui são
os itens principais do webinário. Outros assuntos vão ser tratados dentro deles também, tá? Então, eu deixei aqui como uma linha para dar uma ideia do que vai ser tratado basicamente no webinário. No webinário 3, a publicação de dados para utilizadores avançados, no uso e requisitos de infraestrutura informática, preparação e importação de dados para os principais 6. Depois, lá no webinário 6, né, com base naquele cronograma que eu mostrei para vocês, a gente já teria condições de apresentar o perfil ou o estado da arte das coleções zoológicas brasileiras. No webinário 7, compartilharmos entre todos os países essas experiências, né? Então, todos os países participantes do projeto vão trazer as suas experiências para esse evento. E, no final, então, um workshop presencial que tem a ideia de fechar esse projeto, então, com a apresentação do diagnóstico, com a discussão da avaliação, com uma discussão das pessoas pessoalmente, né, em relação a Specify, para tirar dúvidas, né, e, principalmente, eu também com relação ao controle e qualidade de dados, né. Então, esse seria o conteúdo dos webinários que nós vamos fazer, então, a partir, um por mês, né, a partir de hoje, né, então, no mês que vem a gente já tem outro, e essas seriam as datas que vão estar, então, disponibilizadas nessa página aqui, né, a gente vai depois, como eu disse para vocês, no próprio YouTube, colocar todos os links para essas páginas, né, que a gente está apresentando aqui, inclusive para essa apresentação. Bom, mas hoje quem vai apresentar, porque já tem um histórico com o DIBF, e por isso que eu acho que até com o DIBF Portugal, né, acho que até por isso que é bastante interessante que o Dr. Rui faça essa apresentação de Moçambique, mas nós temos também a presença do Dr. Evandro Lopes, que tem participado das reuniões de Cabo Verde, a Benilde Lima, que está presente, de São Tomé e Príncipe, e o Dr. Salomão Bandeira. Então, Rui, por favor, se você puder falar um pouquinho de Moçambique para nós. Sim, a atividade com Moçambique no âmbito do GBIF vem a decorrer desde 2016, onde fizemos um primeiro workshop sobre a apresentação do GBIF na Universidade Eduardo Mondlane, onde tivemos uma boa participação de várias instituições, principalmente de Maputo, mas também algumas de fora. E no âmbito desse workshop, que durou mais de um dia, tivemos a oportunidade de ter contatos ao nível do Ministério do Ambiente, do MAPRAMA. E, portanto, houve desde logo um interesse de Moçambique em participar. A atividade do Salomão Bandeira é botânico, apesar de ter uma atividade muito relacionada com a botânica marinha, digamos assim, e também, para além de professor da Universidade Eduardo Mondlane, uma ligação forte quer ao Museu de História Natural em Maputo, quer ao Jardim Botânico Universitário e ao herbário, o herbário que está sediado na Universidade Eduardo Mondlane, mas também outros herbários, nomeadamente do Instituto Nacional de Investigação Agrária. Portanto, são vários herbários que estão em atividade em que o Salomão Bandeira tem colaborado. Portanto, para além de ter outras atividades relacionadas com o desenvolvimento de vistas vermelhas e tudo isso, nomeadamente o herbário da Universidade de Eduardo Mondlane, que está associado ao Jardim Botânico, participou já também no programa global. O Rui caiu. Então, pessoal, eu vou continuar falando, tá? Acho que a internet dele caiu novamente. Essa apresentação, então, fala de Moçambique, né? Quais são os objetivos, principalmente, que eles têm sobre as coleções, né? E como o Rui falou, eles estão mais voltados para os herbários, né? Do que coleções zoológicas. Eles têm todas as coleções do Jardim Botânico Universitário já estão digitalizadas e disponíveis nas plataformas internacionais especializadas. Tanto o herbário quanto o Jardim Botânico Universitário virtual foram criados e já estão em funcionamento. E eles tiveram, então, um aumento em 70% a partir, né, de toda essa atuação, eles já tiveram um aumento em 70% do acesso às coleções, tanto do herbário quanto do Jardim Botânico Universitário. O Museu de História Natural, ele tem, né, e é isso por isso que eu acho que a gente tem muito em comum, né,
necessidade contínua de digitalização e modernização das coleções, o que é, como eu digo, comum a todas as coleções, acho que não só do Brasil, mas de todos os países de língua portuguesa. Então, quais são os resultados esperados desse projeto, né? A partir da integração desses países lusófonos, né, discutindo e pensando e, né, inclusive a própria experiência que nós vamos ter com o diagnóstico das coleções zoológicas, né? Eu acho que vai ser bastante importante para a gente trocar experiência, passar essa experiência para esses países, né? A apresentação dos webinários, principalmente em português, que eu acho que é uma das dificuldades dos curadores, que para os manuais, que também vão ser traduzidos para o português e liberados, né, disponibilizados provavelmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Sociedade Brasileira de Zoologia. Nós temos a ideia de fazer um fórum de discussão com todos os curadores, não só todos os curadores de todas as coleções, né? Não só zoológicas, mas também os herbários, e a troca de experiências entre essas instituições vai fazer com que nós tenhamos, então, técnicos, curadores e pesquisadores capacitados no Specify, em gerenciamento digital de coleções biológicas, que nós tenhamos bancos de diversidade, de biodiversidade incrementados e tenhamos uma participação mais efetiva no DIBIF, que hoje é a maior plataforma de informação em biodiversidade mundial. Nós teríamos condições de ter informações dos bancos de dados de biodiversidade qualificadas, teríamos, então, acesso, né, e a troca de experiência entre a comunidade dos países lusófonos pela integração desses membros e pela manutenção da comunicação, né? Então nós precisamos ter essa comunicação constante. Teremos as informações em biodiversidade padronizadas e estandardizadas, o que é importantíssimo para o desenvolvimento da ciência, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de ter em mente que essas informações elas estão sendo disponibilizadas principalmente para a ciência, óbvio também para a comunidade leiga, mas eu acho que a gente precisa ter essa ideia, principalmente na situação de hoje, né, em que a gente percebe como é importante o conhecimento da biodiversidade para o bem-estar humano, né? Com tudo isso, teremos coleções biológicas e instituições fortalecidas, né? Então, eu acho que esse é o objetivo principal. Eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos e, como eu disse já em outros momentos, a gente vai deixar os e-mails e os links todos disponíveis no YouTube com a apresentação de hoje e chamar a atenção que, para aquelas instituições que ainda não têm a sua inscrição, não só no catálogo das coleções do CIBBR, mas também a disponibilização das informações de suas coleções, nós temos aqui, então, os e-mails da Keila Juarez e da Clara, que são hoje as responsáveis por isso dentro do CIBBR. Temos um e-mail específico do projeto, que é o cesp.dibif.2021@gmail.com, para aqueles que quiserem informações sobre o projeto. E eu acho que agora nós podemos, então, abrir, né, para discussão